Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, muito boa noite. Está começando mais um Tá na Bíblia, o podcast cristão que tá na Bíblia. Louvado seja Deus, né? Contamos hoje com a presença de um convidado muito especial, né? Nosso amigo, irmão em Cristo, Pastor Jessuí Ivo. Pastor Jessuí, faça aí suas apresentações. Amém. Eu quero desde já cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus e dizer que é uma grande honra, Samuel, estar aqui servindo ao Senhor. A honra é minha, pastor. E o próprio tema, né, o nome do programa está na Bíblia, é muito importante, porque tem muita coisa que não está na Bíblia, né? É, verdade. Então, mas a gente vai assim, agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês e poder compartilhar, né, das grandezas de Deus, do amor de Deus e também, né, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos entregado dentro dessa jornada, né, que é chamada a jornada da Bíblia, que todo cristão deve ter diariamente. Todo dia a gente tem que ter um tempo para fazer a leitura bíblica, pois não há nada mais importante do que a gente se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Gente, o tema de hoje é um tema muito especial, né? Até
polêmico, né? Quando a gente vai tratar a respeito desse tema, né? Muita gente ainda tem receio, outros têm dúvidas, né? Muitos são até, de certa forma, ríspidos, né? Em relação a esse tema, mas eu entendo que é um tema que precisa ser debatido para que haja uma melhor compreensão, né, pastor, a respeito do tema. E nós vamos falar sobre o dízimo, né? Tem muito cristão, né, que quando fala nessa parte, toca nessa parte, né, já tem um certo receio, né? Até mesmo porque muitas igrejas, né, digamos assim, neopentecostais, quando vão tratar a respeito disso, né, eles são até, como é que eu posso dizer, de certa forma, usurpam, né, os recursos usando a palavra de forma distorcida, né, se aproveitando da boa fé do povo, da simplicidade, né, mas o que nós vamos tratar aqui nessa noite a respeito do dízimo é se ele é para os nossos dias, se ele não é, se o cristão ele tem que dizimar ou não, né, se há de fato, como alguns impõem, né, essa obrigação de dizimar, se não há, né, claro, vale salientar aqui para você que está ouvindo a gente aí, né, que como esse podcast é um podcast cristão, né, nós estamos falando, obviamente, para cristãos, né, não quero aqui deixar brechas para que ninguém, né, que não seja cristão venha, né, entender de forma errada, dizer que nós estamos também, né, mencionando você de certa forma que não é cristão, né? Nós estamos falando isso aqui para quem é cristão, para quem está, né, ali inserido, né, pastor Jesuí, dentro da comunidade cristã, dentro de uma igreja, né, que faz parte ali da igreja, né, do movimento ali eclesiástico. Nós queremos deixar isso bem claro, tá certo? Então, pastor Jesuí, dando início aqui com o senhor, qual o seu entendimento a respeito do dízimo? Como começou o dízimo, né, falando da Bíblia no Antigo Testamento e o que é o dízimo nos dias de hoje? Amém. A graça e a paz a todos os meus irmãos. Sou, de fato, o pastor Jesuí, né? Acabei não me apresentando, ali da Igreja Manancial, trabalho junto com o pastor Amauri e estamos nessa empreitada. Falar do dízimo, ele requer um pouco de conhecimento histórico, né? A partir da sua instituição, né? De como o dízimo começou. A primeira vez que a palavra dízimo aparece, ou mais nitidamente como dízimo, ele não vai aparecer nos moldes de uma nação de Israel, mas em um sacerdote, que a partir do capítulo, se eu me falha a memória, deixa eu me lembrar aqui o capítulo, né? A partir do capítulo 14 do livro do Gênesis, né, que se inicia ali aquele encontro de Melquisedeque com Abraão, e Abraão vinha, né, ali, de uma batalha, e ele tinha se destinado a salvar, né, o seu sobrinho Ló, que tinha se metido lá numa situação meio que difícil, foi sequestrado, né, e tudo. Então Abraão vai lá e nessa volta Abraão tem um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, o qual a sua história é um pouco enigmática, né? Não se sabe ao certo, né, a linhagem de Melquisedeque. A própria Bíblia diz que ele não tinha nem começo de dias e nem fim de dias, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Perdão, pastor Jesus, pode interromper a sua fala. Não, pode. Era nós entendemos, né, nós somos estudantes das Escrituras, né, até também para o público em casa, né, que está assistindo entender, nós entendemos que Melquisedeque, ele era o que a teologia chama de figura tipológica de Cristo, né, justamente como o senhor mencionou aí, né, Melquisedeque não tem começo e nem fim de dias, né, ou seja, está prefigurada aí uma tipologia do próprio Cristo, né, que não teve começo, nem teve meio e nem teve fim, né, porque ele é eterno. E ele mesmo disse, né, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? Então, só para deixar salientada essa questão. Então, esse Melquisedeque, esse sacerdote, que
ele aparece aqui em Salém, que provavelmente era Jerusalém, dentro desse espaço geográfico, e Abraão passou por ali. Então diz que Abraão deu o dízimo de tudo o que ele, né, pegou daqueles despojos, né? E então ele entregou, e lá houve uma grande comunhão entre Abraão e esse sacerdote, o qual era tão grande, né, a disponibilidade de Abraão, que ele, bendito Deus de Abraão, né? Então, o Abraão de Deus, ou Deus do Abraão. Então, assim, o dízimo, ele aparece antes de ter uma lei que tivesse uma regra regulamentar o dízimo. Então, ele já é ancestral, né? Sim. Ao povo judeu. É anterior ao período da lei. Ao período da lei. Então, esse é o início do dízimo. E em todo o Antigo Testamento, o dízimo sempre foi um ato de manutenção, né, de cuidado, de zelo, de amor do povo judeu com o templo, né, o tabernáculo e posterior o templo. Então, no tabernáculo foi oferecido o dízimo, né, para o sustento dos levitas, dos sacerdotes, e depois, quando o templo foi erguido, continuou da mesma forma essas contribuições, né? Então, no Antigo Testamento não há nenhuma dificuldade das pessoas compreenderem que realmente o dízimo era para ser entregue, né, de conformidade à lei, e foi dado antes de Israel ser povo, como já falei aqui, e agora Israel sendo povo continuou dando o dízimo, né? E há exemplo tanto de Abraão como também de Jacó, no capítulo 28 do Gênesis, diz que ele faz ali um voto com Deus, e um desses votos seria devolver o dízimo. Então, me parece que era algo bem regular os pais passarem princípios e ensinamentos para os seus filhos, no caso, Isaac de Abraão, né, e Jacó de Isaac. Então, a gente percebe aí que esses três patriarcas, eles, pelo menos esses dois aqui, Abraão e Jacó, eles tiveram a prática do dízimo. Então, eu consigo entender que, né, por mais que não diga que Isaac tenha contribuído, mas a gente percebe que Jacó não ia tirar isso do nada. Então, era uma prática que foi passada. Que já foi passada, né? Como os judeus, eles muito falam sobre isso, a transmissão da cultura, de, né, pai para filho. De pai para filho. Então, eles tinham esse hábito. Sim, muito bem. Pastor Jesuí, salientando, né, o que o senhor falou aí agora há pouco, a respeito do dízimo, como o senhor disse, ele é uma prática que é anterior à lei, né? Eu estava até conversando, acho que com a minha esposa, e falando a respeito do assunto, né, que o dízimo, ele é uma prática que ele é antes da lei, né? Ele foi praticado, como o senhor bem falou, a respeito de Abraão, né, que deu dízimos a Melquisedeque, que foi, além de rei, ele foi o primeiro sumo sacerdote de que se tem notícia, né? Sim. Que a Bíblia menciona ele como sumo sacerdote. Inclusive, né, eu estou vendo até o senhor com o texto aí aberto de Hebreus, né, capítulo 5 e capítulo 7 também, né, que menciona que Cristo, né, Cristo Jesus faz parte da mesma linhagem sacerdotal de Melquisedeque, né? Que ela vai reaparecer, né, no Cristo, né? Sim. Então você percebe que é um sacerdote eterno e ele não poderia se restringir, ser destituído, né? Não poderia ter sido inserido no sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico ele tinha dias contados, ele tinha era limitado, era limitado no tempo e no espaço, porque era algo específico para Israel, né? Então já o sacerdote Melquisedeque, então, tanto que quando Abraão é chamado por Deus, ele é chamado para ser pai de multidões, pai de nações, né? Isso acontece mesmo quando Cristo vem, em que todas as nações é anunciado e é proclamado o Rei dos Céus, né? Aquela árvore que cresceu e os seus frutos foram além da cerca, né? Que Israel, vamos dizer que Israel fosse o território cercado, e aquilo cresceu tanto que as suas folhas, que os seus frutos, a nação de Israel não podia conter
a graça, a salvação do Senhor que era tão grande para todos os povos e todas as nações. Sim. E outra coisa, né, pastor, para a gente salientar, é que até que muitas pessoas não entendem isso, né? Que o preceito do dízimo, né? Quando nós falamos de dízimo, que é a palavra dízimo também vale a pena a gente falar, significa 10ª parte, né? Sim. E até muitas pessoas dizem, né, que dízimo era da lei e tal, dízimo era para ser recolhido pelos levitas e tal, né? Mas só que nós vemos aqui Melquisedeque, que, como nós citamos agora há pouco, não fazia parte de nenhuma linhagem, não fazia parte da linhagem sacerdotal de Levi, né? Mas ele era de uma outra linhagem sacerdotal que inclusive começou com ele mesmo, né? O próprio Deus fala que Jesus Cristo né? Aqui, perdão, o próprio escritor aos Hebreus fala que Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Que começou com ele. Então, o dízimo, como o senhor bem citou, ele é para manutenção da casa do Senhor e daqueles que trabalham na casa do Senhor. O princípio que foi estabelecido, né, após o período dos patriarcas, né, que no caso foi Abraão, Isaac e Jacó, quando vai adentrar no período da lei, né, no que nós chamamos de dispensação da lei, né, nós entendemos que a história da humanidade foi dividida em pelo menos 5 dispensações antes da vinda de Jesus Cristo, né? Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal e lei, né? Quando chega na dispensação da lei, o Senhor Deus vai ordenar a Moisés, né, a respeito do que era o dízimo, como era para ser usado. E eu separei um texto aqui, pastor, Neemias capítulo 10, a partir do versículo 37, que vai tratar a respeito disso, onde Neemias diz assim: E para que trouxéssemos aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda sorte de árvores, do vinho e do óleo, e os dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas quando os levitas receberem dízimos, e os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, até as câmaras, à casa do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do milho, do vinho novo, do óleo, até as câmaras onde estão os vasos do santuário e os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Ou seja, pastor, uma parte dos dízimos aqui, né, tem gente que pensa que isso é novo, né, de agora, né, mas nós já vemos aqui no tempo, no período de Neemias, né, que foi posterior ao cativeiro babilônico, por volta do ano 530 a.C., nós já vemos aqui Neemias, na verdade não é inventando, ele recordando algo que estava na lei de Deus, né, que foi instituído também no livro de Levítico, no livro de Números, né, que é o livro das leis de Israel, que foi instituído por Deus, e ele repassou para Moisés, e como o senhor disse, né, os judeus tinham essa questão de transmitir de forma oral, né, os ensinos, as leis, né, as ordenanças para as gerações que viriam, né? Então Neemias está relembrando ao povo uma prática que foi esquecida, que foi abandonada, né, de trazer os dízimos para o sustento da casa de Deus, né, para que os que se afadigam na obra, aqui no caso ele cita porteiros, músicos, os levitas, né, os que cuidavam ali da organização da casa, pudessem se sustentar. Por quê? Porque ali Deus não havia delegado para os levitas que eles tivessem parte alguma na divisão das terras, né? Como no caso quando Josué fez ali a partilha das terras, né? Ao conquistar a terra de Canaã, Deus não delegou ali, né, nenhuma herança para os levitas. Deus havia separado, né? Deus havia separado a tribo de Levi para aquele serviço específico, né? Então esse serviço específico seria a manutenção do templo,
a necessidade dos sacerdotes. É tanto que os sacerdotes, eles tinham as turmas, né? E muitas vezes a gente vê quando Zacarias entra no templo, e é a ordem dele de Abias. Então, naquele dia que ele recebe lá a promessa que ele vai ser papai, ele não dá muito crédito, mas ele sai sem voz, né, e tudo, mas caiu a ordem do seu sacerdócio naquele dia. Parece que havia uma espécie de escala sacerdotal em que eles... Troca de turnos, né? Troca de turnos. Então, tanto que Malaquias, né, ele vai citar que havia uma necessidade das pessoas contribuírem, inclusive os próprios sacerdotes contribuírem, porque vós e toda nação rouba o Senhor e dizem: em que te roubamos? Ele no dízimos e nas ofertas, porque parece que havia uma turma de sacerdotes que estava tirando, né, saqueando o templo, vamos imaginar aqui, e não deixando para as outras turmas, e deixando para as outras turmas se preocupar com a sua manutenção. Então, poderia alguém estar roubando do templo, uma ocasião, e em virtude disso também o povo, por a fé estar fragilizada, a descrença, né, o próprio pecado em si, fez com que o povo desmotivasse de ajudar e contribuir na obra do Senhor. E é o que acontece no dia de hoje. Por que as pessoas não querem contribuir na obra de Deus? Não é porque elas não investem em outros locais, é porque realmente o coração está endurecido, a fé está endurecida, né? Ela vive buscando argumentos para que as pessoas não contribuam com a obra do Senhor, porque diz ela que isso é do passado. Mas se você vê o passado e o presente, ele continua igual. Pessoas continuam comendo feijão, pessoas continuam, né, vivendo, buscando a sua forma de viver. E o próprio Senhor diz: aquele que vive do Evangelho, que coma do Evangelho. E agora, voltando aqui para os moldes do Novo Testamento, que todas as culturas, as culturas egípcias, elas mantinham os seus templos lá, com as suas ofertas. Os mesopotâmicos também, né? Os gregos também. Então, todas as civilizações que tiveram seus cultos foram mantidos... Independente das crenças que eles tinham. Eles eram mantidos, de alguma forma, com recursos. Por quê? Porque não havia como manter um templo ou qualquer tipo de ofício sacerdotal sem uma manutenção financeira. Então, do mesmo modo, no Antigo Testamento, à luz do Antigo Testamento, e de forma bem, a gente percebe de forma bem clara, quando a gente percebe que isso agrada a Deus. Quando os homens, mesmo, vamos dizer que não tivesse sido uma lei divina, mas que Deus colocasse no coração do homem o desejo de contribuir. Abraão diz: eu quero contribuir. Como não tinha lei, Abraão disse: eu quero entregar para o Senhor a 10ª parte daquilo que ele me dá, daquilo que a terra produz, daquilo que eu conquisto, eu quero entregar ao Senhor. E Jacó faz do mesmo modo. Olha, Senhor, se eu estava sem nada, estava sem rumo, ia fugindo, com medo do irmão de morrer, então ele vai lá e faz um voto com Deus. E esse voto aqui, eu vou colocar aqui como voto de Jacó, pelo fato de todo aquele momento que ele teve ali, era um momento glorioso. Ele estava em um lugar que ele chamou Porta do Céu, e ali ele ergue uma pedra e unge aquela pedra que é a sua cabeceira, e diz que esse lugar será a casa do Senhor, Porta do Céu. Ele levanta um altar ali, aquele altar em Betel. Então aquele lugar fica marcado, até os israelitas hoje acreditam que Jacó tem realmente orado hoje onde né, ali o Domo da Rocha, algum lugar por ali, o templo, entendeu? Então, até um local específico, que é a Porta do Céu. E eu, Senhor, se o Senhor for comigo, eu te darei, voluntariamente. Ele entrega o coração. De tudo que vier na minha mão, eu te darei 10%. E então, é engraçado, né, pastor? O senhor falando aí, né, das culturas que tinham essa prática, né, da contribuição para sustentar os seus templos, né? Moloque recebia as crianças, os pais traziam as crianças e eram queimadas. Que coisa! Deus nunca quis sacrifícios humanos, de forma nenhuma. Então você vê que os pais não tinham medo de entregar os seus próprios filhos. Né? Então, pastor, a gente vê, por exemplo, eu já vi até relatos de pessoas dizendo, né?
A gente vê na Umbanda tem dízimo, no catolicismo tem dízimo, né? E em diversas outras religiões aí, né, eles têm essa prática da contribuição para sustento dos sacerdotes, né, que ali ministram, seja qual for, né, ali a religião, a cultura, né? E quando a gente parte para o cristianismo, a pessoa diz que Deus não precisa de dinheiro, né? Sim. E realmente Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Justamente, né? Ele disse, né, Ageu 2:8, né? Minha é a prata, meu é o ouro, né? Mas a obra de Deus aqui na terra, ela precisa. Por exemplo, né? A gente vai comprar uma cadeira, um microfone, um instrumento, tudo gira em torno do capitalismo, né? Que é o sistema que a gente tem hoje no Brasil e nas diversas regiões do mundo, né? Que é o capitalismo. Tudo hoje gira em torno do dinheiro, né? Aí muitos dizem assim, mas naquela época não era dinheiro, era os grãos da terra, era isso, era aquilo. É porque a gente tem que entender o seguinte. A forma de moeda era aquela, era troca. Justamente, o salário era isso, né? Inclusive aqui no Brasil, quando foi estabelecido aqui o Império Português no Brasil, as coisas eram trocas, as pessoas trocavam as mercadorias. A cunhagem eu entendo o seguinte, a cunhagem de moedas, né? O senhor pode até me corrigir, né? Caso tiver um conhecimento maior a respeito disso. A cunhagem de moedas, ela começou, né, já dos tempos depois de Cristo para cá, né? Até na época do próprio Cristo a gente vê, né? Jesus dizendo quando ali alguns judeus perguntam, né, ao Senhor se era lícito pagar imposto, né? Aí Jesus pega uma moeda e olha a moeda e diz assim, de quem é essa efígie, né? Que é a imagem, né? Que era gravada em alto relevo nas moedas. Aí uns olham para Jesus e dizem assim, um pouco tímidos, né? É de César. Aí Jesus, né, que é Deus ali em forma humana, ele diz, dai a César o que é de César, ou seja, o imposto, né? E dai a Deus o que é de Deus. Aí muitos ousam dizer, né, que isso não tem a ver com dízimo, com dinheiro. Mas se você observar o contexto, que é uma das regras de interpretação do texto, é você observar o contexto, o que está sendo falado ali, né, o contexto histórico, contexto muitas vezes imediato vai revelar isso, né? Então o texto ali está falando de quê? Está falando de dinheiro, né? Então se nós entendermos isso, prestarmos atenção e vermos que o texto está falando de dinheiro, seja de imposto, seja da contribuição, Jesus faz questão de deixar bem claro, né? É verdade. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por exemplo, a manutenção dos governos eram por meio de impostos. Sim. E o Império Romano, ele cobrava impostos de todas as cidades conquistadas, suas províncias, era cobrado impostos. E é tanto que a Bíblia cita vários cobradores de impostos, como Mateus, né? O próprio Zaqueu, cobrador de impostos, e parece que eles não eram muito queridos pela nação de Israel. Por quê? Porque eles precisavam de recursos para manter o Estado. E como é que mantinha o Estado? Por meio de impostos. Então, havia uma manutenção, e essa manutenção era a própria população que contribuía para que o Estado, né, pudesse bancar o imperador, bancar, né, as questões que Roma foi um dos modelos de cidade que tratou de saneamento básico, algumas coisas que hoje nós conhecemos que Roma fez isso. Agora sim, à luz do Antigo Testamento, a ordem sacerdotal de Cristo apresentada aqui em Hebreus, vem a ordem de Melquisedeque. E a pergunta que se faz é, a ordem de Melquisedeque tinha dízimo. O próprio Abraão contribuiu, né? Se você disser assim, se essa ordem sacerdotal não houvesse a contribuição do dízimo, por que Abraão daria dízimo a essa ordem sacerdotal? De onde ele tiraria então, isso? se existia essa ordem sacerdotal, então eu percebo que se a ordem sacerdotal de Cristo é de Melquisedeque, então esse dízimo continua, por quê? Porque é um sacerdote eterno. Então, nesse sentido, enquanto houver, né, o último evangelista, o último pastor, né, aqui representando Cristo, esse sacerdote está imprimido agora em nós, aqui na igreja do Senhor. Não mais naqueles ritos do Antigo Testamento, naquela manutenção do templo
e das pessoas que continham ali, mas agora em um novo templo, que somos nós, o templo e morada do Espírito Santo. Se você pegar as cartas de Paulo, Paulo falou de muita contribuição. E na igreja de Corinto, a igreja que ele mais rejeitou algum tipo de ajuda ou de contribuição, que ele realmente via a dureza dos coríntios, mas foi a igreja a quem ele mais falou sobre contribuir. Sim, sim. Né? No capítulo 9... Justamente por essa dureza, né? Dureza, então o que acontece? Se você pensa assim, se a ordem de Melquisedeque e Cristo é chamado, qual dos anjos diz, jamais te gerei, tu és meu filho, mas o filho, né, diz, hoje tu és meu filho, hoje eu te gerei. O próprio Senhor falando isso, ele diz assim, eu também digo que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer, que o próprio Deus reafirma que Cristo é um sacerdote que vem dessa linhagem eterna, dessa linhagem de Melquisedeque. E se dentro dessa expressão, né, essa ordem sacerdotal, que hoje a gente percebe que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que ele fez o sacrifício de uma vez por toda, não necessita mais de apresentar cordeiros, de novilhos, de qualquer tipo de oferta para perdão dos pecados, porque isso é encerrado na sua pessoa. Então, a minha visão em relação à contribuição do dízimo, Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo de número, se não me falha a memória, ali a partir do versículo 22, né, 23, então ele vai dizer o quê? Então ele diz que vocês dão um dízimo do endo, do cominho e demais coisas, e desprezam o mais importante da lei, que é a misericórdia, o amor, a compaixão. Sim. Então eu quero que vocês não omitam essas coisas, né? Façam essas sem omitir aquelas. Sem omitir aquelas, quer dizer que aqui é o essencial. Então, quando a pessoa deixa de praticar o amor para com a obra, para com o serviço de Deus, é porque o seu coração está, vamos dizer assim, endurecido em relação à obra de Deus e à igreja de Deus. Acha que dízimo é coisa de pastor, né? Claro que existem os mercenários, sim, e isso nós não podemos negar. Porém, a obra de Deus, ela precisa de manutenção no templo, né? Para aquele que se dedica verdadeiramente ao serviço da igreja. Então, às vezes, deixa tudo, o pastor deixa tudo, né? Às vezes ele vive mais a vida da igreja do que a própria vida da família. Então, tudo isso eu posso testemunhar pessoalmente, né? Como filho de pastor, eu posso sim, com certeza. falar isso, né? Então, é exatamente isso. Então, se a pessoa disser, diz não está no Novo Testamento, aqui, se a gente quiser abolir, né, a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que superior ao sacerdócio levítico, continha diz que tão grande era esse o qual o pai Abraão dá dízimo de tudo. Depois vamos fazer algumas leituras aqui para ficar mais ainda, né? Mas eu acredito que se a pessoa tem um bom entendimento, ela vai perceber que a contribuição do dízimo é um ato de amor. Ela não vai dar mais nos moldes das leis mosaicas, como aos judeus, como aqueles que não tiveram terras, mas como a manutenção da obra do Senhor, na ajuda missionária e no suporte ao serviço sagrado que hoje nós temos, né? O próprio Cristo deu uns para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores, doutores, assim, querendo trazer o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Fala isso em Efésios, os Efésios, Paulo escrevendo, ele diz isso, que ele mesmo deu, subiu ao céu, né? E deu dons aos homens. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade das pessoas compreenderem que o dízimo não é mais uma imposição de lei, mas uma generosidade de graça, de amor à obra de Deus. Você entender, né, que tudo que você tem é Deus que te dá, né? E se você tem um trabalho, se você tem uma fonte de renda, é porque Deus proveu isso para você, para que você não viesse padecer necessidades, né? Então você entende que aquilo foi Deus que te deu e de bom grado, né, com o coração cheio de amor, cheio de gratidão a Deus, você, né, devolve para aquilo que é de direito da obra de Deus. Pastor Jesus, a gente vai para um rápido intervalo, tá certo? Gente, toma aquele café, toma aquela água, porque já já a gente volta com mais Tá na Bíblia.
Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É que quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, estamos de volta, né, com Tá na Bíblia. Para quem chegou agora, né, a gente está falando aqui num bate-papo abençoado, né, com o pastor Jesuí Ivo, nosso convidado, né. A gente está tratando sobre um tema muito importante, né, e porém muito polêmico, né, pastor? Dízimo, né? Quando fala de dízimo, né, tem muita gente que até se assusta, né, mas a gente está tratando aqui, né, a respeito da compreensão, né, e do que as escrituras dizem a respeito do dízimo, né? Recapitulando aqui, pastor Jesuí, né, a gente falou um pouco aqui sobre os moldes do dízimo no Antigo Testamento, né, que o dízimo é antes da lei. Sim. No caso, começou com Abraão dando dízimos a Melquisedeque, como o senhor bem salientou no começo, né? Foi regulamentado na lei de Moisés, né? Ou seja, foi direcionado aqui o que ia, né, de dízimo para cada parte, para o sustento dos levitas, dos porteiros, né, dos que ministravam no templo e tal, né, ou seja, dos pregadores, enfim,
né? Então, e no Novo Testamento, pastor? Qual é a compreensão que nós podemos ter, né, a respeito de dízimo, né, dos textos que nós encontramos no Antigo Testamento, né, nas cartas de Paulo, nos escritos, né, na carta aos Hebreus, nos Evangelhos, né? O que é que nós podemos entender no Novo Testamento sobre o dízimo? No Novo Testamento, tudo vai se ampliar em todos os níveis. Jesus, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Jesus disse que se uma pessoa olhasse para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. No coração. No né? coração. Sim. Né? Então, no Novo Testamento, a graça ela é um favor imerecido. Em outras palavras, ninguém é salvo só porque é um contribuinte, porque é um dizimista. Sim, perfeitamente. Não é pelos méritos humanos a salvação. A gente tem que deixar bem claro aqui, porque tem muita gente que acha que porque dá dízimo, Jesus dá o exemplo do fariseu e do publicano que entram no templo. Sim, E um se vangloria dizendo que é fiel, que é temente a Deus, que contribui com o dízimo, e graças te dou porque não sou como esse publicano, né? Ladrão e cobrador de impostos. Então a pergunta que se faz é: quem saiu melhor ali? Era aquele que se auto-justificava diante de Deus, ou aquele que batia apenas no peito dizendo assim: perdoa-me, Senhor, porque sou um miserável pecador, sou um né? pobre pecador. Nem coragem de levantar os olhos tinha, né? Então, assim, eu acredito que gratidão é um dos valores que todo cristão ele tem, não porque ele está pagando o dízimo, não porque o dízimo seja uma obrigação, mas porque ele ama a obra do Senhor, e ele ama o Senhor, e ele quer ver essa obra crescer, ele quer ter a sua parcela de contribuição. Então isso é uma prova de amor e de generosidade. Eu acredito nisso, pastor, que para você ser um contribuinte, né, você tem que ter amor pela obra, né? Primeiro você tem que compreender, né, no conceito bíblico, o que é a obra de Deus, né? Que é muito mais do que você ir para um culto, você participar ali de uma oração, enfim. A obra de Deus, ela é muito mais ampla do que isso, né? Dentro do conceito que nós chamamos obra de Deus, nós temos ações sociais, né? Sim. Nós temos trabalhos com a comunidade carente, nós temos, claro, né, os trabalhos espirituais, que é os cultos, as cruzadas evangelísticas, enfim. Então, dentro desse bojo, né, de obra de Deus, a gente vai encontrar diversas coisas que a gente pode fazer, né? Uma das coisas que às vezes é até muito questionado pelas pessoas também que são críticas do dízimo, né? Que em parte eu concordo com elas, que é em relação ao sustento dos órfãos e das viúvas, né? Que era também um costume, né? De repartir isso. Na verdade, as pessoas elas acabam não entendendo essa dinâmica. Porque quando você olha para os órfãos e para as viúvas, essa já era uma lei lá de Israel, certo? E era o dízimo dos dízimos, não era o dízimo em si, certo? Então, o dízimo dos dízimos ele era repartido com os necessitados, né? Até mesmo com estrangeiros que viessem padecer na terra de Israel, porque não poderia ninguém passar necessidade na terra de Israel. É tanto que o texto diz, lá Paulo vai falar lá em Coríntios, diz: aquele que colheu demais, né, não sobrou, e aquele que pegou menos não faltou. Em outras palavras, Deus provia o que era necessário para a vida do seu povo, a manutenção do seu povo, e do mesmo modo também no serviço sacerdotal. Agora, como nós falamos aqui nos modos do Novo Testamento, essa compreensão, certo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, se não me falha a memória, a Timóteo, ele vai dizer assim: eu sou muito assim, vamos dizer, eu lembro das coisas, mas não vou dizer os textos, tá bom? Eu sou igual assim, tá no livro de Isaías, vai lá e procura. A gente sabe que tá na Bíblia, tá na Bíblia, né? Então, assim, o que é que ele vai dizer? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, as pessoas... 1 Timóteo 6,10. Então, o que é que o apóstolo está dizendo isso aí? Por quê? Porque o grande desafio do homem ainda é com mamon.
né? Justamente. Então, quando se trata de alguém tirar um pouquinho ou tirar qualquer coisa de uma pessoa que se relaciona a dinheiro, porque ele acha que o serviço sagrado, ele deve ser realmente feito, né? Não precisa de templo, não precisa de igreja, qualquer pessoa pode congregar na sua casa, pode reunir, não precisamos de nada. E não é assim, né? Estamos vivendo nos moldes da graça. Só que você percebe que em todo o tempo a igreja tem um governo. Tem, sim. Eu não posso se autogovernar no sentido, eu preciso de uma eclesia, eu preciso de estar inserido numa comunidade. E isso é a igreja física, a igreja Até local. Mesmo a própria palavra igreja, né, tem a ver com reunião de pessoas, Sim. né? Nós pegarmos o termo eclésia no grego, né, é a assembleia. A preposição é para fora, né? A preposição ek significa para fora de, né? Tirado para fora. E o termo clésia significa assembleia, reunião, né? Então, quando nós juntamos as duas palavras, né? No grego, eclésia, nós formamos, né? Literalmente, se a gente for para uma tradução literal do grego, é reunião ou assembleia dos chamados para fora, Sim, né? E que num termo, né, mais atualizado, né? Nós temos, né, a igreja, né, reunião de pessoas, né, de que foram tiradas, né, fala ali da nossa conversão, né, de quando nós fomos tirados para o mundo, né, e até interessante, pastor, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas que são críticas do dízimo, né, até pessoas não cristãs, né, se você for observar a vida deles, claro que aqui a gente faz também questão de deixar bem claro, né, a gente não tem nada a ver, digamos assim, com o que cada um faz com o seu dinheiro, né? Uhum. Logicamente, cada um faz o que com o seu dinheiro que bem entende, né? Trabalha para isso, enfim, né? Cada um tem a liberdade, né? Só que o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que as pessoas, né, não cristãs que criticam o dízimo, né? Elas dão dinheiro, pagam dinheiro, né? Em uísque, pagam dinheiro em cachaça, né? Pagam dinheiro para usar drogas, para se prostituir, ou seja, tudo que eles fazem, o que a Bíblia chama de pecado, pago. Ele não vê algo errado mal nisso, né? Jogos Mas de azar. quando nós falamos de dinheiro para contribuir com a obra, para contribuir, por exemplo, pastor Jesus, com folhetos que serão comprados para evangelizar, né, para você entregar alguém, entregar um folheto, dizer Jesus te ama, Jesus tem um projeto na tua vida, né, ou para comprar uma Bíblia para alguém que é novo convertido, né, para investir realmente, né, naquilo que a obra precisa, né? A própria manutenção do próprio sacerdote. Sim, Por também. exemplo, uma pessoa vai tirar a sua vida a serviço da igreja. Vamos imaginar aqui. Porque uma vez no podcast aí, eu não lembro qual foi o podcast, um entrevistador disse: vocês que estão aqui são pastores? Vocês são assalariados? Alguns disse: somos. Pois todos vocês são mercenários. Aí ele começou a dizer: não tem nenhum problema você ser mercenário, né? Você pode... Só que a questão mercenário aquele que é pago para auxiliar lá o pastor, né? Ele não é o pastor, por isso que quando ele vê outra coisa mais difícil, ele foge, ele vai sempre procurar uma facilidade por conta que ele é remunerado por aquilo que ele faz, certo? É tanto que Jesus veio falar isso lá em João capítulo 10, né? Sim. Então, o mercenário, ele não é o lobo, o mercenário, ele não é um vilão, certo? Nesse sentido, mas ele é o quê? Ele é alguém que, como é assalariado, ele faz o serviço dele, recebe, mas o rebanho fica com o pastor. Esses dias eu vi uma cena, o Rodrigo Silva, explicando em relação à questão do pastor. Que o pastor, ele fica na porta, né? Quando ele bota as ovelhas para dentro do aprisco, ele dorme na porta do aprisco. Sim. Né? Nada passa por aquela porta. É por isso que ele diz: o mercenário não vem pela porta. Né? O ladrão não vem pela porta. Só corrigindo aqui. Ele vem por outros cantos. Por quê? Porque na porta está o pastor. Então, uma dedicação. Certo? Se você pegar um pastor de ovelhas mesmo, lá no Oriente Médio. Que era uma profissão, né? Que era uma profissão. Você percebe a dedicação. Uma certa feita, o
baduínos, baduínos o nome. Beduínos. É. Se encontraram em um lago e trouxeram os seus rebanhos. E começaram a conversar, né? E os rebanhos se misturaram. Né? E os rebanhos ficaram todos misturados. Então, quando terminaram a conversa, ele só falou uma palavra, né? E o rebanho todo se levantou a cabeça e foi. E o outro falou a mesma palavra. E o seu rebanho se levantou e foi. Certo? Aí, como é que pode? Eles falaram a mesma palavra e os rebanhos se dividiram, sem nenhuma dificuldade, só que eles usaram a mesma palavra. Aí é porque eles conhecem a voz do seu pastor. Sim, sim. Né? Cada rebanho conhece a voz do seu pastor. Então, do mesmo modo, a gente deve honrar muito esses homens que se dedicam a vidas, a pessoas, a casamentos, a famílias com problemas. Às vezes tem uma família na igreja em que o filho, uma filha está no mundo das drogas, a família está sendo bombardeada, está sofrendo. E naquele momento ali, o sacerdote, o pastor, ele como amparo de trazer uma palavra, de um fortalecimento, uma oração que ele faz, uma dedicação, um deslocamento que ele faz para a casa de alguém para dar uma palavra de conforto, ele precisa de recursos, ele precisa de manutenção para que isso seja feito de forma com mais eficácia e com mais propriedade. Então, quer dizer que se nós deixarmos de contribuirmos, é o que Satanás quer. Por quê? Porque com isso o serviço da igreja para. O serviço, os homens que eram para estar dedicados à obra, os benefícios sociais que a igreja produz, educacionais, em ajudas que é um braço grande que o governo tem de ajuda da igreja no Brasil, das instituições, com obras sociais, em todos os níveis, com hospitais que a igreja hospitais que a igreja levanta, e tudo isso de grande relevância no meio da sociedade. Então, o que eu coloco aqui, se alguém se levanta dessa forma para não contribuir, é porque existe uma obra maligna tentando barrar o crescimento da igreja, o serviço da igreja. E contribua, meu irmão, contribua, como diz Paulo, aquele que Deus se agrada daquele que contribui com alegria. Né? Então, relutar contra algo como o dízimo é lutar contra a igreja, é lutar contra a manutenção do serviço da igreja. Você pode contribuir de várias maneiras, com ofertas, com seu dízimo, pensando bem que isso não é uma moeda de troca. Você faz porque você ama a obra, ama a igreja, porque muita gente acha que eu vou contribuir porque há uma promessa para o dizimista. Há uma promessa sim, para quem contribui, porque Deus ele honra, né? Em todos os níveis ele honra, mas em primeiro lugar ele me deu algo que eu não podia conseguir, que é a minha salvação. Então, o dízimo é contribuir para que o reino cresça, que outras vidas sejam alcançadas na propagação do evangelho, né, no investimento do reino, por meio de contribuições. Então, sim. O senhor falando a respeito disso, pastor, eu acompanho, né, como eu creio que muitos me conhecem, né, inclusive o senhor também, né, desde a infância. Eu cresci vendo, né, e acompanhando dia após dia a trajetória do meu pai, né, pastor Enoque Lopes, como pastor, né? E, inclusive quero até mandar um abraço aqui para ele. Né? Um abraço. Acabando não, né? Mandando aqui um abraço para ele, né? Mas tem uma noite de paz, agora, um guerreiro de Deus, que eu admiro muito. Sim, sim. Então, pastor, eu vi diversas vezes, né? Não vou falar aqui de pastores que eu não conheço, eu vou falar de um, né, que eu acompanho diariamente, que eu conheço, né, na lida, né, que, né, como o senhor sabe, foi acometido de uma enfermidade, né, de um AVC, mas está bem, graças a Deus, está em plena recuperação, e eu vi diariamente ele se afadigando na obra, né, não foi um mês, não foi um dia, não, foi anos e anos a fio, né. Eu acho que 20 anos que ele tem, né? Gastando e se deixando se desgastar, como diz Paulo, né? Eu vi muitas vezes, né? Enquanto morava com ele, que hoje casado, né? Moro com a minha esposa. Mas enquanto morava com ele, eu vi muitas vezes ele deixar o prato de comida na mesa, pastor.
para ir atender alguém que estava precisando de uma oração, né? Uma certa vez, para ir atender uma jovem que estava a ponto de se suicidar, né? De tirar a própria vida ali, oprimida, né? Por espíritos imundos. E ele prontamente deixou ali o prato e foi, né? Ou seja, às vezes dorme pouco, às vezes não se alimenta direito, né? E muitas vezes por conta disso, né? Inclui, né? Vai se gerando desgaste físico, emocional, mental no corpo, né? E vem as enfermidades, vem muitas vezes, como a gente sabe que o caso de pastores com depressão no Brasil e fora do Brasil é altíssimo, né? Sim. Os índices de pastores, né? Inclusive até tirando a própria vida, né? Se suicidando por conta, né? Do peso da responsabilidade, né? E aí a gente vê esse lado, pastor, mas a gente também vê, vale a pena a gente salientar isso, o outro lado, né? De pastores que com a renda da igreja que é grande, né? Que eu entendo até, como eu estava falando, por que que muitas pessoas fazem isso, né? Não encorajo-as a fazer isso, mas eu entendo de certa forma, né? Porque muitos, com a altíssimas arrecadações da igreja, constroem ali os seus impérios, né? Compram carros importados de mais de 1 milhão, constroem catedrais imensas e começam assim a soberbecer em cima disso, né? Então a gente tem que olhar, né, para os dois lados. Só que nós não podemos colocar todos os pastores no mesmo patamar, né? Porque, inclusive, até uma frase que muitos usam, né? Que provém de muita ignorância, né? Que diz assim, todo pastor é ladrão, tal, não sei o quê, todo pastor rouba o dinheiro, tal, não sei o quê. Só que não é, né? Não é. Eu conheço pastores simples, humildes, que muitas vezes a condição até mesmo para sustentar a família é pouca, que precisam trabalhar, né? Porque a obra não sustenta, aí às vezes chega cansado no culto, né? E vai naquela rotina e tal. Quando você pensa que não está com uma depressão, né? Porque não consegue nem sustentar a si mesmo e a família às vezes direito, né? Mesmo trabalhando e na obra de Deus, né? E não consegue levar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei lá em Joatama, e eu já estou aqui em Quixadá já tem uns 30 e poucos anos. Como falei ontem, quero até mandar um abraço aqui para o Gabriel, né? Tivemos um programa abençoado ontem. Sim, irmão Gabriel. Uma benção tá do Senhor. dormindo hora dessa. Então, assim, o que mais entristece, se você, antigamente, as contribuições aqui do Quixadá, vou dar um exemplo aqui daqui do Quixadá. Sim. Inclusive, eu tinha um irmão que trabalhava nos Correios e ele entregava uns envelopes que as pessoas mandavam pelos Correios, aqueles envelopes que esses ministérios neopentecostais, eles trabalham, ele faz um culto na TV e ali a pessoa faz um voto, né, para mandar dízimo, para mandar oferta. Então, a quantidade de gente que mandava daqui do Quixadá dinheiro para fora para investir, né, nesses ministérios televisivos, nesses ministérios da mídia, juntando esses valores, a igreja local de Quixadá não chegava nem perto do que era arrecadado. E ainda hoje é assim, certo? Por exemplo, um camarada que se senta... Então, estamos aqui nesse podcast, tudo bem, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui nesse podcast, estamos falando da palavra de Deus. Mas se a gente estiver sentando aqui para pedir dinheiro às pessoas, para estar fazendo orações por elas, né? Elas fazendo um voto com o programa e tudo, a gente vai amarrar aqui uma aliança e tantos meses ela vai contribuir, certo? Então, para ela receber aquele milagre, ela precisa fazer isso. Isso é extorsão. Isso na verdade, o reino de Deus, os dons de Deus não estão à venda e nem um milagre, né? Há diversos momentos em que você vê Naamã lá sendo curado e ele quer pagar por um milagre que ele recebe. E o profeta diz, não, eu não quero. O que recebeu a paga, que foi o Geazi, né? Ele recebe lá o dinheiro. Não, tudo bem, o meu senhor mudou de ideia. Mentindo, né? Dá isso aí. Então, ele diz, olha, já que você pegou o dinheiro, agora pegue a lepra dele também, né? Sim. Então, quer dizer, que aquele camarada acabou fazendo um mau negócio. E é exatamente isso que acontece com os falsos missionários, com os falsos pastores. Eles acabam comprando uma maldição quando eles vendem os milagres, quando eles vendem as propostas das bênçãos.
Então, assim, é uma realidade do Brasil, eu digo assim, é uma meia dúzia de pastores riquíssimos, Sim, sim. vivendo no apogeu, sentados, né, em tronos, enquanto isso, boa parte dos verdadeiros Parecendo missionários, verdadeiros déspotas, né, pastor, eu dando digo, uma ordens e grande maioria de homens de Deus que bancam para ser pastores, que trabalham para ver uma igreja crescer, para ter um bom som na igreja. Dia e noite, né, se afadiga. Dia e noite e gastando o seu tempo, investindo o seu tempo no bom serviço da igreja. Então, eu acho assim, eu quero colocar aqui essa consciência aqui em Quixadá. Se você é membro de uma igreja, né, às vezes seu pastor tá lutando para fazer uma reforma na igreja. Aí você está fazendo votos com camaradas aí da mídia, mandando o seu dízimo. E muitas vezes não contribui na própria igreja. Não contribui na própria igreja. Quer dizer que isso é de uma maldade, porque Terrível, né? você pode contribuir lá fora, mas não pode contribuir aonde você tem um Congrega, suporte, aonde você se senta, aonde você... Quer dizer que o pastor da igreja onde ela congrega tem que trabalhar, mas o pastor lá com quem ela está contribuindo, que muitas vezes, né, está usando de má fé para subtrair dinheiro do povo, ele não tem que trabalhar, né? Ele tem que ser sustentado, então, né? É uma hipocrisia terrível, né? É verdade. Então, se você tem a sua contribuição, entregue na igreja de origem que você congrega, né? Com liberalidade, né? Não com tristeza, né? Se você quiser ajudar alguém em alguma missão, eu também não sou contra. Não, de forma né? nenhuma. Alguém, estamos numa missão, por exemplo, tem muitas missões... Desde que seja genuinamente, né? Uma missão para Cristo, né? Para ganhar almas, né? E outra coisa, tem que ter muito cuidado, vou dar um alerta aqui também, tem que ter muito cuidado com essas IAs aí, porque bota o Hernando Dias para pedir dinheiro. Bota as pessoas para, olha, mostra uma criança, né? Aí bota aquela pessoa para estar falando. Aquilo ali é golpe, tem que ter muito cuidado, porque esses homens não trabalham dessa forma, né? E às vezes bota uma celebridade para estar falando coisas para pedir dinheiro. A pessoa tem que ter muito cuidado. Montagem de vídeo, Montagem. Hoje é muito fácil você criar uma situação e usar isso para se beneficiar de alguma forma. Então, assim, a consciência de cada cristão, ela é muito importante. Por quê? Porque se você congrega em uma igreja, meu irmão, por exemplo, você vai contribuir com algo fora, você tem que fazer isso sem que haja falta na sua congregação, certo? Tem que você... vou contribuir assim porque eu vi a obra, achei muito interessante. É muito importante você contribuir e ajudar. Mas não esqueça dos domésticos da fé. Não esqueça daqueles que servem de dia e de noite. É aquele que sai da sua casa, se você estiver doente, leva o seu carro, leva o seu filho, leva a sua família para um hospital, para uma rodoviária. Às vezes acontece muito isso, os pastores, né, são consultados para ir buscar irmãos na igreja, né, e eles fazem isso de bom grado, porque eles querem ver essas pessoas congregando. Então, tudo isso deve ser muito observado. Então, eu digo aqui para todos que estão me ouvindo e me vendo, contribuam mais com a igreja local do que com essa igreja que está, né, nas nuvens, na internet, né? Porque é da igreja local aonde todo o serviço, toda a assistência espiritual vem para a minha vida. Pastor Jesuí, a gente já vai estar finalizando, né? Hoje o bate-papo foi um pouco mais rápido, né? Mas eu creio que foi bem produtivo, né? Pastor Jesuí, eu quero agradecer a sua presença, tá certo? Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, né? Nesse bate-papo, nessa conversa aqui, né? Com a gente, né? E deixa aí as suas considerações finais, né? Suas redes sociais aí para quem quiser lhe seguir, seus contatos, tá certo? Pronto. Deus abençoe, muito obrigado. O convite foi uma honra, foi um momento nobre estarmos aqui falando de um assunto tão importante. Ele é polêmico para quem? Para quem não quer contribuir. Ele é difícil para quem o seu coração não está disposto a ajudar, certo? Então, assim, se o Senhor me pedisse algo, o que eu poderia dizer para ele? Eu te daria era tudo, Senhor, né?
Ainda seria pouco, ainda né? seria Não só pouco. o dízimo, mas a minha vida. A minha né? vida. Tudo, Então, né? se você vê quando você pega o Salmo 50, eu acho que é o Salmo 50, que diz o que daríamos ao Senhor, né? Então, ele diz, os montes são dele, né? O Salmo 116 também, né? Verso 12, o salmista diz, né? O que darei eu a ti o Salmo pelos 116. benefícios, né? Mas feito. o 50, quando ele diz, quando a gente vai, o que o Senhor não quer sacrifícios. Sim. O que ele quer é algo muito maior, que é a nossa liberalidade, o nosso amor, o desejo de contribuir, é a obediência, né? Por um temor a Deus, como o princípio de toda sabedoria. Então, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E o Salmo 116 fecharia bem isso, dizendo, eu sou muito grato a Deus por tudo, nunca pagarei o que Ele fará por mim, mas o que eu puder fazer para que a obra cresça, para que a sua amada igreja ela possa continuar avançando, e homens de Deus podem ter seus transportes, sim, pode ter a sua casa boa, pode, porque ele vive, se ele tem um ofício sacerdotal, se ele realmente faz genuinamente a obra de Deus, não é pecado ele ter os seus bens. Pecado é o homem de Deus querer extorquir a vida das pessoas sem querer trabalhar, sem querer honrar o seu serviço sacerdotal, né? Vivendo e ignorando o rebanho e as suas necessidades. Então, esse é o meu apelo e a minha fala, dizendo muito obrigado, deixando um abraço a todos os pastores de Quixadá. Está vindo aí a Marcha para Jesus, Quixadá será impactado, né? Quais os dias, pastor? Vai ser no dia 25 de outubro, se não me falei. 25 de outubro, né? Fica atento aí, pessoal, na data, viu? Acho que é 25 de outubro mesmo. 25 eu de sou outubro, horrível né? para a data. Quem é que vai estar vindo, pastor? Ainda não foi definido, né? Ainda não foi definido, mas tem alguns nomes aí do mundo gospel, né? Que é muito... Estão ainda em consenso, então, né? Mas vai vir a atração, já tem praticamente o martelo. Eu acredito que o pastor Mauri, esses dias, ele venha divulgar. Então, agradecer por esse pastor, momento. Eu que agradeço. E dizer que o programa está de parabéns, né, pela proposta, né? Está na Bíblia. Sim. Se está na Bíblia, essa foi um dos grandes ganchos da reforma que levou, né, o mundo a ser sacudido, porque precisava estar na Bíblia e não apenas em uma tradição. Para que a gente pudesse viver. A Bíblia é a nossa bússola, né? Sim. Aquilo que nos guia. Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aí, continua ligadinho aí na TV Quixadá na Mídia, tá certo? Se inscreva no canal, deixa seu like aí, compartilhe os vídeos, tá certo? Muito obrigado por tudo e até o próximo Tá na Bíblia. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na Mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na Mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? Sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na Mídia. TV Quixadá na Mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar. Todo mundo. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltarCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na Mídia. Logo após
o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara. Tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na Mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na Mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na Mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na Mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É que quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na Mídia